Então, hoje cabe a mim, né, compartilhar com vocês algumas reflexões, e eu optei por esse tema de Medellín, da cidade de Medellín, na Colômbia, acho que todos vocês conhecem, e me interessou muito. O que me motivou a ir atrás desse tema foram três reflexões, né? A primeira é essa, Santa Olga. Isso tem um pouco a ver, na realidade também, com a disciplina aqui que a gente está participando, junto com o Edson e o Sérgio, com vocês, né? Tem muito a ver também sobre uma reflexão que eu tive quando ocorreram aí as enchentes do Vale do Taquari, que acabaram desaguando literalmente em Porto Alegre, né? E a destruição das cidades na beira-rio desse vale. E eu ficava com uma pergunta, né? Depois de tudo aquilo destruído, de cidades que ocupavam indevidamente as plataformas fluviais, os leitos maiores dos rios, se a gente ia reconstruir no mesmo lugar as cidades, né? A gente já sabe que deu errado, que não é ali que deveriam estar as construções, e a gente vai reconstruir naquele mesmo lugar. E claro, né, que a gente está falando a gente vive num país sob um sistema, um regime capitalista, propriedade privada, existem essas questões que são sempre imperativas. Aí eu me lembro sempre, sabe, Edson, Sérgio, Chico, do nosso querido João Saldanha, que nasceu aí em Alegrete, né, no Rio Grande do Sul, depois foi morar em Curitiba, foi estudar, Rio de Janeiro, jornalista esportivo, depois primeiro econômico, depois esportivo. Eu não sei se os nossos estudantes mais jovens conheceram o João Saldanha, mas ele foi depois, como cronista esportivo, ele acabou derivando, tendo algumas experiências. O Edson estava falando da prática e da teoria, né? Ele virou treinador do Botafogo, depois treinador da seleção brasileira, do famoso Scratch dos 70, né? O Scratch Canarinho, que foi tricampeão mundial. Ele foi técnico em 69 da seleção, até ser retirado pela ditadura militar, para a entrada do Zagallo. Mas em 90, o João Saldanha no Roda Viva, antes, naquele programa da TV Cultura aqui de São Paulo, antes da Copa do Mundo de 90, inclusive ele morreu na Itália, ele não podia ter viajado, viajou doente, acabou falecendo lá na Itália antes da final. Perguntaram para o João Saldanha, mas João, por que o futebol brasileiro está em crise? Isso foi em 1990, já faz 34 anos, portanto. Ele respondeu, por causa da Lei das Terras de 1851. Aí todo mundo ficou atônito, né? Que resposta é essa? É uma resposta que tem a ver com a constituição do nosso país, de quem nós somos hoje, um país que desde 1150 as terras têm donos, etc. Pouquíssima terra pública. Então, por exemplo, eu tive semana passada em Buenos Aires, eu vou perguntando, né, para os colegas, mas esse campo de futebol é público? É público, Álvaro. Aí você vê um campo de futebol todo verde, com duas traves, com uma rede branquinha, o gol todo com grama no gol. Eu a vida inteira fui goleiro, eu nunca catei num gol com grama na minha vida. Eu sempre catei no gol, era terra batida. Até hoje meu joelho é totalmente esfolado, a minha pele original não existe mais, porque, né? E o João Saldanha estava falando justamente disso, a crise do nosso futebol. A gente só produz hoje jogador de condomínio, todos brancos, algum ou outro preto, e já com um projeto de vida. O cara se forma para jogar 1 ano no Brasil e depois ir para o Real Madrid. Então é um futebol em crise, e o João falava, não, por causa das terras privadas. A gente tem essa questão, então, a terra privada, não tem jeito, né?
Mas eu tinha daqui 3 reflexões que, pensando nos acidentes aí do Sul e na possibilidade disso se expandir, reproduzir em nosso país, e não só isso, né, gente? Eu fico sempre aflito, assim. Uma vez um colega nosso, criticando Brasília, falou assim: nunca mais uma cidade será projetada como Brasília fosse um desastre. Aí eu perguntei para ele: mas olha lá, quando a gente for construir em Marte, vai ser o Alphaville que vai projetar Marte? Como é que vai ser? Vai ser especulação imobiliária em Marte? Ou vai ser uma cidade projetada a partir da infraestrutura, etc, etc, etc. Mas, bem, essa cidade de Santa Olga fica no Vale do Maule. Em 2017 teve aquele acidente, também tem a ver com o aquecimento global, que foi um super incêndio no Chile. E essa cidade de Santa Olga, que é essa cidadezinha aqui, um acampamento, 1000 casas aproximadamente, ela foi totalmente consumida pelo fogo, né? E em 2017 sobrou isso da cidade. Veja, são ruas, um traçado tortuoso, a contrapelo da topografia, totalmente inadequada a cidade, um acampamento provisório, tem a ver com a extração de madeira desse lugar do Chile, né? Tem a ver com uma empresa que acho que chama Arauco, ou Arauco, não sei qual é a pronúncia correta em chileno, mas era uma cidade que foi consumida pelo fogo. E em 2017, a gente aqui no nosso curso de pós-graduação da Escola da Cidade, no módulo Chile, os professores de Talca propuseram que a gente repensasse a cidade, ou seja, a cidade foi destruída, não tem mais jeito, é isso aí que sobrou. Sobraram as casas de alvenaria. Como você faria uma nova cidade? A escola foi consumida, as relações da cidade com a estrada foram destruídas, etc. E a gente projetou, né, nós, como professores e estudantes, projetamos uma nova cidade. O que aconteceu? A gente imaginou que era uma excelente oportunidade de repensar a cidade. Olha aí, ela em 2018 foi reconstruída, tal qual ela era. Agora já em 2019, a cidade é mais ou menos consolidada. Acho que, perdão, essa foto é de 2024. A cidade foi reconstruída tal como ela era. É muito maluco. As ruas continuaram no contrapelo da topografia, a escola, que é essa construção maior, só era todo ocupado esse terreno, aí agora só tem uma construção, os edifícios que se relacionam com a estrada. Eu fiquei chocado quando eu, por curiosidade, fui tentar entender o que tinha acontecido em Santa Olga, né? Então, uma cidade, se a gente fosse atrás daquela poesia do Cavafis, né, que na verdade não é sobre nós, seres humanos, né? Mas quando ele fala a poesia A Cidade, de 1910, que não adianta, aonde eu vou, a cidade está dentro de mim, eu envelhecerei nas mesmas ruas, eu andarei pelas mesmas casas, etc. Então a gente está um pouco condenado à mesma cidade, né? E aí o contraponto disso é a cidade de Chicago, que vocês também conhecem, né? Uma cidade que fundada no século XIX, obviamente houveram ocupações anteriores pelos próprios franceses, mas em 19 com o forte Dearborn, se consolida a primeira ocupação da cidade na confluência do rio Chicago com o Lago Michigan. E essa cidade, né, rapidamente ela cresce, tinha uma questão de um lugar estratégico para comércio, para questão do gado naquele momento, depois a agricultura, depois a conexão com o Mississippi por um canal do rio Chicago para escoamento da produção. E aí, num primeiro momento, né, se constatou que o lugar era péssimo para uma cidade, era um pântano. Em 1850, nessa década, a cidade tinha 40 anos, aí, foi feita
uma sobreelevação da cidade. A cidade que era construída na lama, as pessoas andavam sob tábuas de madeira, ela é soerguida, né? Os edifícios existentes são levantados e é construída uma plataforma para que você não andasse na lama. Só que essa cidade dura pouco, porque em 1870, né, o Grande Fogo de Chicago destrói a cidade de madeira, tal como Santa Olga, estabelecendo, portanto, uma relação com a primeira reflexão, é completamente destruída, e é reconstruída a cidade, mas aí já é reconstruída numa outra matriz, né? A gente está falando de um país também de capitalismo, propriedade privada, patrimônio, etc. Mas os chicaguenses não perdem a chance de repensar a cidade, já sabendo que essa cidade, no resto do chão, no assoalho primitivo, era completamente errada, equivocada, repensada uma cidade, a cidade é reconstruída, vai sendo reconstruída aos poucos, depois no plano de Chicago se consolida essa ideia de uma cidade com vários níveis, sobretudo principalmente na sua área central, né, que é essa cidade de Chicago que a gente conhece, a Chicago que tem 3 andares, né, de cidade antes do térreo, das ruas, da parte central da cidade, a famosa, aí uma imagem da Waker Drive, né, que é essa calçada que se relaciona com a água, e você tem as relações hoje entre a água, o rio, que é um rio hoje que não deságua mais no Michigan, mas ele é revertido para justamente esse canal. Então, a gente tem hoje basicamente 3 andares de cidade, uma cidade que foi reconstruída. Então, essas oportunidades de reconstrução, né, sempre parecem bem interessantes e vão estabelecendo conexões desejáveis. A infraestrutura, portanto, da cidade organiza, né, uma nova urbanização que permite, por exemplo, joias da arquitetura, como esse edifício do Goldberg, que todos nós conhecemos, que é o Marina City, né, ali na margens do Chicago, do rio Chicago. Depois, outra questão que me motivou a compartilhar com vocês, eu preparei uma matéria de projeto para compartilhar aqui com vocês, depois eu vou compartilhar essa aula com vocês, esse material, desculpa, com vocês, foi o fato de eu ter estado, pessoalmente, 3 vezes em Medellín, né? Uma primeira vez em 13, foi com a escola itinerante da escola da cidade, a gente foi lá com os estudantes, professores, e fomos acolhidos pela Urban, da EAFIT, que é esse instituto de ensino ligado à questão do urbanismo, fundada entre outros, pelo Alejandro Echeverri, que foi diretor da EDU, né, da Empresa de Desenvolvimento Urbano de Medellín, justamente na época do Fajardo, né? Então, uma primeira visita em 2013, que é muito... eu caí para trás. Medellín, me parece, é obrigatório essa visita. Eu caí para trás quando eu visitei Medellín, e quando a gente for vendo aqui as coisas que eu preparei para compartilhar com vocês, eu vou comentando por que eu caí para trás. Depois eu estive em 2019, isso aí é um boteco na Comuna 13, que é um dos PUIs, uma das regiões que passou por vários projetos relacionados à prefeitura, e finalmente em 2022 eu tive pela última vez, as 2 últimas idas a Medellín foi para dar aula lá no curso de maestria na Universidade Nacional da Colômbia em Medellín. Então, me parecia que a partir dessas 3 reflexões, né, como reconstruir algo destruído, me pareceu muito interessante compartilhar aqui com vocês algumas ideias que atravessam a cidade de Medellín a partir de 2004, que é a eleição do Fajardo,
E aí é isso que eu queria me deter aqui com vocês. Antes de entrar em Medellín, só para isso eu acho super importante, né? O que é a Colômbia, o que somos nós. Colômbia é um país grande, é um dos grandes países da América do Sul. No entanto, quando você compara com o Brasil, é um país bem menor, né? Tanto em termos de área, em termos populacionais, em termos financeiros, né? A gente tem quase 6 vezes o PIB da Colômbia, com o IDH batendo ali, né? O Brasil, por sua desigualdade, é um país que, infelizmente, não desfruta, né, da sua condição econômica favorável. Também um número elevado de pessoas, o PIB per capita não é tão alto, como a gente sabe, etc. Aí, quando a gente se detém nas cidades, fazendo comparativo entre Medellín, Porto Alegre e São Paulo, os dados começam a ficar mais interessantes, né? Medellín tem uma área muito parecida com a área do município de São Paulo. Eu acho que Porto Alegre, eu peguei esses dados, não estamos falando da Porto Alegre metropolitana, nem da Grande São Paulo, nem da área metropolitana de Medellín. Medellín, Porto Alegre, São Paulo. E com populações também, Medellín é a segunda cidade da Colômbia, tem uma população, quase metade da população de São Paulo, bem maior que Porto Alegre. O que chama atenção aqui, do ponto de vista econômico, né, o PIB de Medellín é um PIB que é quase o dobro de Porto Alegre, mas 4 vezes menor que São Paulo. Eu acho importante isso porque eu sempre fico estarrecido, né? Vivemos na cidade mais rica da América Latina, aqui São Paulo, vivemos no país mais rico da América Latina, Brasil, mas é muito contraditório tudo. Então, quando você vai para Medellín, você fica assim, como que os caras com tão pouco dinheiro conseguem fazer tudo isso e a gente lá em São Paulo não consegue fazer nada, né? É basicamente isso. Medellín fica nesse momento, né, geográfico da América do Sul, quando a Cordilheira dos Andes ela trifurca, né? Ela fica entre vales ali, no extremo norte, né? No estado de Antioquia, ela é a capital de Antioquia, que é um estado poderoso. E essa conformação, essa área metropolitana de Medellín, ela está numa situação de vale, né? Numa altitude não muito alta, não muito elevada, acho que são 1.400 metros, não tem nenhum efeito de altitude, a cidade, e um clima que eles chamam de primavera eterna, né? Qualquer momento do ano, não faz frio, não faz calor, chove para dedéu. E é uma cidade, portanto, que tem essa configuração de entre vales, e o rio que corta esse vale. É um rio que, depois a gente vai ver, recebe muitos afluentes que descem de forma violenta e abrupta dessas encostas que conformam esse recinto geográfico da cidade, né? Uma imagem dos anos 70, mas é uma cidade que ela evolui, né, rapidamente, como todas as cidades da América do Sul, da América Latina, sobretudo a partir dos anos 60, com as transferências das plantas industriais dos países centrais para os países periféricos, justamente pela questão de reserva, de mercado reserva de mão de obra, exército de reserva, de menores custos relacionados à produção, etc. Então, a gente vai tendo esses saltos, né, como a gente observa aqui nas cidades brasileiras. Nosso querido Bob Field, como chamava o ministro, que eu confundo com esse... Roberto Campos, que eu confundo com o nosso querido, entre aspas, presidente do Banco Central hoje. Mas é uma cidade que, então, ela rapidamente se expande. O que a gente está vendo em preto são
os assentamentos precários, sempre nas ladeiras, sempre nas altitudes elevadas, etc., que configuram um pouco essa cidade. Outra dimensão importante de ser tocada é que, Colômbia é um país super complexo, né? Então, todos nós conhecemos essa figura do Pablo Escobar, mas o cartel de Medellín, né? Tinha um cartel de Cali, cartel de Medellín, relacionado ao tráfico de drogas, foi construindo uma convivência que a gente conhece bem hoje no Brasil, que eles chamavam de paramilitares, a gente chama de miliciano, né? Mas o Estado, numa postura permissiva, permitiu, né? Peço perdão, mas permitiu a coexistência junto ao Estado de fileiras paramilitares para controlar aquilo que eles não conseguiam fazer, que era um pouco assim, uma cidade que era dominada por traficantes, o contraponto era os paramilitares, mas depois os paramilitares, junto com o exército, eram os próprios bandidos, né? Um pouco aqui como no Brasil. Esse atentado é um atentado muito importante na cidade de Medellín, nos anos 90, que é a explosão de uma bomba, um carro-bomba, acho que foi colocado pelo cartel de Medellín, na Praça de Touros da cidade. O Alejandro Echeverri fala muito desse atentado, ele estava lá quando explodiu a bomba. E nesse mesmo momento, nos anos 90, né, Medellín era a cidade mais violenta da América. Tinham 361 assassinatos por 100 mil habitantes. Se vocês tiverem interesse em viver o ambiente de Medellín, desses anos 80, 90, tem esse livro maravilhoso do Héctor Abad Facilioni, que é o Ausência que Seremos, ela é disponibilizada pela Companhia das Letras, que relata toda a vida na cidade de Medellín, até culminar no assassinato do pai dele, que era um médico sanitarista, que iria se candidatar à prefeitura de Medellín. Era um momento de redemocratização, como no Brasil seria a primeira eleição livre, depois de um período de exceção. E ele é assassinado pelos paramilitares, que nesse momento já dominavam a cidade junto com o cartel, né? E outra complicação era a própria guerrilha, né, as Farc. Então tinha traficantes, paramilitares, guerrilheiros, ou seja, a Colômbia vivia uma situação muito complexa. Medellín era o palco, não só Medellín, Cali, as cidades, Bogotá, sempre foram palco dessas disputas. E isso um pouco, existe um momento de transformação super importante, que tem a ver com Álvaro Uribe. O Álvaro Uribe, inclusive, é de Antioquia. Ele namorou a filha do Héctor Abad, que é o Plan Colômbia, né, de pacificação e de desmobilização. Então, eu não sei muito bem disso. Se vocês souberem, vocês me corrigem, mas era uma coisa muito parecida com a questão da anistia aqui que a gente construiu no nosso país, mas era um plano de, olha, se você entregar suas armas, etc., a gente não vai te processar, todo mundo que você matou, a gente passa a régua aqui, fica tudo tranquilo. Então, por exemplo, até onde eu sei, existia uma expectativa de 800 pessoas se desmobilizarem, que seriam os paramilitares e traficantes, em Medellín. Parece que chegou a 12 mil. Lembro do Echeverri falando. Mais de 10 mil pessoas se apresentaram à justiça, entregaram as armas, etc., e foram anistiados nesse momento. Obviamente, isso tem muito a ver com a queda, as transformações que a Colômbia vai passar. Mas, por exemplo, coincide nesse momento a eleição desse professor universitário, matemático, o Sérgio Fajardo, está errado aqui, é um R só, Fajardo, que é eleito em 2004
o partido era Movimento Ciudadano, alguma coisa assim, e quando ele é eleito, ele vai convocar os seus colegas da universidade. Esse era não é lema, era o mote da administração dele, Medellín mais educada, mas ele convida para ser diretor da empresa de desenvolvimento urbano um dos colegas da universidade, que era o Alejandro Echeverri, que vai ser diretor da empresa da EDU, da empresa de desenvolvimento urbano de Medellín, e vai colocar em prática tudo que eles ensaiavam na universidade. Então, um pouco, né, vocês que conhecem, nós que estamos aqui em nosso país, por exemplo, a história de quando a EDI, o Alexandre Delijaikovs, na EDIF, durante 12 anos, ficou desenvolvendo, porque não havia essa demanda, os projetos dos centros educacionais, que depois virou centro educacional, mas eram as praças de equipamento urbano, onde o Alexandre propunha a reunião de vários equipamentos urbanos no mesmo lugar, e quando existe oportunidade para isso ser realizado, e a Prefeitura de São Paulo, por meio do Haddad, convida o Ângelo Butti para desenvolver o projeto, o Ângelo fala, não, está pronto o projeto, liga lá para o Delijaikovs. Então o Ângelo abre mão de projetar 46 céus e fala, já está pronto. E aí eles vão atrás do Alexandre e viram um projeto de governo, né, os famosos Centros Educacionais Unificados. Mas o Alexandre Echeverri, então, ele vai pôr em prática tudo aquilo, juntamente com todos os professores e colegas, obviamente não é um trabalho coletivo, tudo o que eles haviam ensaiado e não havia a menor possibilidade de aplicação. Eles aproveitam esse momento político, tudo já tinha sido ensaiado. Então, o que hoje se conhece como urbanismo social, né, esse plano de desenvolvimento que se inicia no governo Fajardo e depois permanece no sucessor de Fajardo, e hoje isso está sendo um pouco diluído com as subsequentes eleições e a não continuidade dos projetos, né? Mas basicamente, né, o plano de desenvolvimento ele se baseava nesses PUIs, que são os projetos de urbanização integral, e tinha muito essas fundações, né, a questão da mobilidade, a educação, que era fundamental, como o Sérgio Fajardo era professor universitário, era o carro-chefe da administração, a questão dos espaços públicos e da possibilidade de utilização desses equipamentos para lazer, esportes, etc. Nesse gráfico, né, nessa linha do tempo, a gente consegue ver, um pouco aflitivo, porque lembra as linhas da pandemia, né, de Covid, mas a linha vermelha são os homicídios, o número de homicídios, em números totais, né, números integrais, e embaixo, né, são as ações, como que as ações vai coincidindo com o declínio, mas tem muito a ver também com o plano Colômbia do Uribe, né? Acho que não dá para tirar isso. Compromisso Cidadano era o nome do partido político, desculpa, eu não lembrava. Mas ao Sérgio existe uma sequência no trabalho, que é o Salazar, e, portanto, a gente pode dizer que existe um rol de projetos e obras realizados em 7 anos, né, em 8 anos, perdão, de 2004 a 2011, e, finalmente, eles são sucedidos por um cara, o Salazar era escritor, o Fajardo era professor. E aí eles são sucedidos por um político tradicional, uma espécie de... não é Pablo Marçal, mas uma espécie de Bolsonaro, já não é exatamente o Bolsonaro, mas o Gutierrez vai colocar em xeque, apesar de dar seguimento a vários projetos,
mas como a gente vai ver mais adiante, ele começa a colocar em xeque alguns projetos. Ele é o atual prefeito de Medellín, foi eleito novamente agora para mais 4 anos. E só para a gente ter uma noção, em 2023, né, esse ano passado, Medellín é uma cidade que tem 13 assassinatos, então de 341 cai para 13 assassinatos por 100 mil habitantes. Só como um contraponto, o Brasil tem 22 assassinatos por 100 mil habitantes. O Brasil é o 11º do ranking mundial em número de assassinatos por 100 mil habitantes e, na verdade, ele é o primeiro em números absolutos, né? O Brasil é o país que mais gente é assassinada no mundo atualmente, né? E aí, então, o que a gente vai compartilhar com vocês são algumas dessas iniciativas realizadas entre nesses 8 anos pelo Fajardo Salazar, que a gente acaba conhecendo como urbanismo social, e essas ações estão aí concentradas nesse mapa, ou nessa planta de Medellín, né, e tudo meio misturado. A gente vai tentar agora desembaralhar isso, mas basicamente, na verdade, isso está errada a data, 2004 e 2008. A partir de 2008 existem outras metas principais. As principais metas no primeiro governo do Compromisso Cidadano era, né, vamos colocar aqui o número 0, a questão dos transportes, da infraestrutura de mobilidade da cidade, aí vinculado a essa infraestrutura de mobilidade, a questão educacional, que eram os parques, bibliotecas e as escolas, e não somente escolas de formação infantil, como também de formação para já adultos, né, a questão dos centros de inovação, de empreendimento, etc. Os PUIs, que são os projetos urbanos integrais, que eles atuavam basicamente nas áreas de vulnerabilidade social. A gente vai ver algum desses planos. Como a gente já inicialmente começou a comentar, mas esse palco, o assoalho primitivo de Medellín, ele tem essa configuração topográfica complexa, porque é um vale, 2 encostas, 2 vertentes, cheias do que eles chamam de quebradas, que são linhas de água muito rápidas, a água desce muito violentamente, e obviamente existem várias zonas de risco, né, de deslizamento, etc. Chove muito em Medellín, então um programa de habitação, de substituição das habitações precárias por habitação de interesse social, e uma intervenção que tem a ver com a mobilidade urbana, mas mais do ponto de vista do pedestre, nas ruas da área central, né, pensando nessas conexões urbanas. Obviamente, tudo isso é feito sobre antecedentes. Os antecedentes têm muito a ver com a empresa pública de Medellín, a EPM, que é esse edifício fosteriano, né, uma cópia do Lloyds Bank, que está aqui do lado esquerdo nessa foto. E a IPM é interessante, essa empresa, porque é uma empresa pública, mas eu acho que é uma espécie de autarquia, capital misto, e a IPM ela provém todos os moradores de Medellín de iluminação, água, gás, TV a cabo, internet e também outros serviços. No final dos anos, quase no início desse século, por exemplo, esse é um projeto famoso, que é do lado direito, o Museu Interativo. São 2 projetos do Felipe Uribe com Ana Vélez. A Praça dos Pés Descalços, que é um projeto muito conhecido. A biblioteca da empresa, a biblioteca IPM, junto a essa praça que chama Plaza Cisneros, que é esse artista antioquiano, Paisá, que faz essa intervenção nesse espaço público. É tudo muito próximo, né? Isso também é projeto do Felipe Uribe, são edifícios públicos. Então,
Esse conjunto edificado que está nessa imagem aqui, ó, esse edifício do lado esquerdo é a sede da EPM, é um edifício super visível, super simbolicamente ele aparece muito no skyline da cidade, mas esse edifício que está do lado da EPM é a Praça dos Pés Descalços, e dá para ver ali em cima a biblioteca da EPM, né? Então, aí a isso foram se agregando vários edifícios, 2 edifícios do Daniel Bonilha, um do Daniel Bonilha com o Mazante, que são centros de convenção, edifícios de escritório, um edifício do Opus, que é a sede da prefeitura. Tem vários edifícios aí representativos, significativos nesse lugar de Medellín. Mas uma das primeiras intervenções, né, era justamente a questão da mobilidade pública, né, e de forma massiva, né, o transporte de alta capacidade. Então, foi feito um grande investimento na questão metroviária, a construção do metrô. Normalmente é um metrô elevado, não é um metrô subterrâneo, não é um metrô enterrado, mas é muito impressionante, né? Se bobear, eu não sei qual é o tamanho do metrô de Porto Alegre, eu estou ligando o modo irônico, mas não existia metrô em Medellín do jeito que existe hoje. E foi feito um grande investimento. Aqui nesse mapa esquemático a gente já vê também as linhas de Metrocable, por exemplo, essa linha verde claro, que é a linha do Metrocable de São Domingo. Só como curiosidade, tem essa linha marrom que vai até o Parque de Arvi, né? Então, o Metrocable, ele sempre está conectado às linhas de metrô, e eles fazem justamente o transbordo dos usuários da linha de metrô para os bairros que se situam nesses momentos elevados. Isso aqui eu filmei, numa das viagens, eu fui até o Arvi, que é esse parque público. Na verdade é muito lindo, porque você sobe, atravessa a montanha e chega no meio de uma reserva florestal, que é um parque, tipo Ibirapuera, que você chega de Metrocable. Então, eu estou descendo do Arvi até a estação São Domingo, que é esse bairro popular, né, que fica nessa encosta norte-oriental, na face norte de Medellín. Justamente ele chega aqui nessa estação de São Domingo. Então, outros elementos de mobilidade. Existe o Metrocable, foi feita essa experiência pela Edu das escaleiras elétricas, né? Que é interessante porque depois a gente vai ver o Metrocable, ele se conecta ao bairro por meio de estações. E a ideia da escada elétrica não deu muito certo, deu certo demais. Deu certo demais porque hoje virou uma coisa meio muito turística, talvez. E parece interessante porque em cada patamar, cada chegada, cada ranking da escada elétrica, da escada rolante, você tem praças, comércio, que está mais ligado à vida do bairro, né, da comunidade. Então existem essas duas modalidades de circulação no meio desses bairros, né, populares. E aí, né, nessa imagem aqui, ali a gente está vendo 2 moradores do bairro, e aqui a gente está vendo já os turistas. Hoje a Comuna 13 para o ônibus de turismo e sobe um montão de alemão para andar nas escadas elétricas da Comuna 13. A Comuna 13 é um bairro que fica do outro lado do São Domingos, na vertente leste do Rio Medellín. Mas só para chamar a atenção que, olha, esses 47 pontos são pontos relacionados ao projeto urbano integral da Comuna 13. A escada elétrica é um deles. Nem todos foram construídos, mas para dizer que a escada elétrica é uma das dimensões das intervenções realizadas
nesses bairros populares de Medellín. Mas então foi feita essa base do sistema de transporte, de mobilidade, e uma dos primeiros projetos relacionados à questão da educação são os parques biblioteca, né? Aqui estão as 5 primeiras, depois tem a 6ª, que é a Fernando Botero, talvez as mais conhecidas, tudo objeto de concursos públicos de arquitetura, né? O Mazzanti, ele ganhou 2 concursos, um para essa biblioteca em São Domingo, que é a Biblioteca Espanha, e essa é a San Xavier, que fica próximo à Comuna 13, é uma biblioteca super bonita. A La Ladeira, que é do Mazzanti também, ele ganha 2 concursos. Então, uma coisa interessante é que a planta, tanto da Ladeira quanto da São Domingos, são absolutamente idênticas, mas é totalmente diferente. Esse não foi concurso, foi um convite para esse arquiteto japonês, Hiroshi Naito, Biblioteca de Belém, mas recentemente outro concurso, que é a Biblioteca Botero, que já é depois, foi sob Fajardo, mas foi construída depois. E eu estou dando destaque a essa aqui, do Ricardo de la Rota, que é um arquiteto de Bogotá, que projeta essa La Quintana, me parece a mais linda de todas, a que eu mais gosto, porque é muito impressionante como o arquiteto opera, diferentemente das outras. Talvez a do Hiroshi Naito seja um pouco assim, mas ele maneja a questão do espaço dentro e fora, da continuidade dos espaços do bairro popular. Então, é uma praça que vai derivando, vai fazendo conexões urbanas, relações, e num determinado momento, um sombreamento configura o acesso à biblioteca, que se situa sob a praça. Então, eu acho muito interessante, né? A biblioteca está aí, existe a praça, e embaixo da praça está localizado todo o equipamento da biblioteca, mas me parece um projeto muito sensível e muito ligado a todos nós, e poderia ser um dos nossos projetos para o Docomomo, em uma das nossas cidades. Poderia ter uma caixa d'água em cima ou embaixo, você construir esses lugares de estar, de poder ouvir uma música, ler um livro, e a cidade nunca nunca está olvidada, nunca está negligenciada. A cidade sempre faz parte, ela é sempre vista, divisada, ela participa da vida do cotidiano da biblioteca. Então, eu acho que ela é um projeto muito interessante por isso, e por isso que eu destaco esse projeto. Os 3 primeiros PUIs, né, implantados pela administração Fajardo, esse PUI nororiental, que é o mais conhecido lá como São Domingos, o Comuna 13 e o bairro de Morávia, né? Então vamos passar rapidamente. A Comuna 13 é onde estão as escadas elétricas, o São Domingo, o nororiental, é onde está aquele teleférico que a gente viu o filminho, e o Morávia a gente vai passar rapidamente, né? Mas esse primeiro PUI, talvez o mais significativo, era esse bairro popular. Vejam que você está saindo da cota 1440 do Rio para chegar na 1845, a gente está falando de um gradiente de 400 metros de altura, né? É bem impressionante essas e isso vai, na verdade, são 3 bairros, né? O amarelo é São Domingos, acho que o de baixo é Andalucia, e o 3 eu não lembro o nome do bairro. Mas as intervenções, né? Elas têm muito a ver com a infraestrutura, né? Então, por exemplo, a implantação do teleférico faz com que seja aberto realizado um rasgo no bairro, e se aproveita para fazer essa calçada, esse passeio, que permite uma ligação também no resto do chão da estação ou da margem do rio até o bairro de São Domingo.
que é esse passeio. Então existe isso, por exemplo, chegando na estação São Domingos, isso era como era a rua e as transformações urbanas que o bairro vai sofrendo com os novos pavimentos. Aqui do lado esquerdo é uma escola de educação infantil. Então, os PUIs são projetos realizados também sempre com a escuta da população. Por exemplo, essa ponte é linda, essa história, né? Não vou me deter nessa história, senão a gente não vai acabar a aula, mas o Alejandro Aravena sempre conta essa história, o Echeverri, porque era justamente a conexão em Andalucia de dois bairros que eram desconectados por essa quebrada. A ponte não é a coisa mais linda do mundo, mas é um elemento de infraestrutura que conecta dois bairros que nunca conversaram. Olha, quebradas são esses elementos de água muito potentes e são florestas, né? Eu diria que Medellín hoje está se transformando numa floresta urbana, porque os projetos desde 2004 só estão dando sentido, né? Estão dando voz a essas formações originais, naturais, e ampliando essas florestas, que são essas quebradas que existem no meio da cidade. Então, esses bairros, Andalucia, França, na verdade, existiam paramilitares e traficantes de um lado e de outro, que quando se encontravam, eles davam bom dia dando tiros com Uzi ou escopetas. E aí essa ponte promove uma conexão que nunca existiu entre esses bairros. Então, os PUIs, e isso tudo a partir da escuta dessas populações. Da mesma maneira que foi construída essa ponte Andalucia-França, foi construída outra ponte sobre a quebrada de Juan Bobo, que fica aí do lado direito desse bairro, que é também uma ponte de conexão. E fora isso, pequenas intervenções nos bairros, como aquelas 50 que a gente viu rapidamente na Comuna 13, naquela planta. Por exemplo, intervenções que vão transformando terrenos vazios, baldios, encostas, indomáveis, em praças, em lugares de permanência. Tem algumas que são piscinas públicas, né? O próprio Parque Biblioteca, que a gente já viu, do Mazante, as escolas de formação, de empreendimento, como esses CEDESOS, né? As escolas públicas de infantis, e não vamos passar mais rápido, eu sempre estou destacando uma obra de arquitetura. Essa é uma obra desse escritório, chama Obra Negra Arquitetos. Eles têm um portfólio muito dedicado a edifícios privados, mas eles ganharam esse concurso para fazer essa escola, que fica lá em cima, em São Domingo, muito próximo aqui, não sei se vocês estão vendo o meu cursor, muito próximo dessa uva, depois a gente vai falar das uvas. E é uma escola pública, onde os arquitetos, então, ensaiam aí as arquiteturas que estão desenvolvendo. Vou passar rapidamente para a gente ter mais tempo. Mas eu acho que o que interessa nesse projeto também poderia ser uma caixa d'água, poderia ser uma subestação, poderia ser qualquer equipamento de infraestrutura. São essas relações com a cidade, né? Então, a escola está aí embaixo, mas quando você chega na escola, né, o ingresso na escola se relaciona com essa praça da qual você desfruta da cidade, você olha a cidade de onde você vem. A escola, então, toma proveito dessa situação topográfica para gerar esses espaços. E, mais uma vez, né, essa condição de uma arquitetura onde o dentro e o fora e o dentro são muito tênues, né, que, não sei, no Rio Grande do Sul talvez seja mais difícil. Aqui em São Paulo, já no Trópico de Capricórnio, é mais possível fazer essa arquitetura, onde, por exemplo, uma circulação é uma varanda. Outro bairro que sofreu uma intervenção foi esse bairro de Morávia, que era um lixão, era
uma comunidade construída sobre um depósito de lixo da cidade de Medellín. E aí ele é muito próximo, tá vendo lá atrás as bibliotecas de São Domingo, Parque Biblioteca São Domingo, ou Parque Biblioteca Espanha. Eles foram patrocinados pelo governo espanhol. Então, esse bairro ele passa por uma reconstrução e tem muito a ver também com a implantação de equipamentos, como, por exemplo, esse Centro Cultural Morávia do Salmona, né? É um edifício salmonístico, mas ele é interessante porque é um equipamento cultural, provido de teatro, que está, então, a serviço dessa comunidade. E nesse lugar, em Morávia, né, já existia esse parque, esse jardim botânico. A prefeitura, a empresa de desenvolvimento urbano, implanta uma série de equipamentos públicos. Então, a ideia do espaço público como espaço de transformação. Então, os principais aí, esse museu, que é um museu, o Parque Explora, do próprio Etcheverry, que é um equipamento cultural, que se relaciona também à rua, esses quatro volumes aéreos que abrigam o programa, estão conectados a esse embasamento que organiza os acessos, etc., que, por sua vez, se vinculam a uma alameda também arborizada, que vai fazer a ligação entre, do lado direito, a Praça dos Deseos, que é essa construção do Uribe, que não tem a ver com a EDU, mas tem a ver com a EPM, foi uma espécie também de projeto anterior, promovido pela EPM. E o Jardim Botânico, existe esse projeto muito lindo da Ana Vélez, que é esse edifício elíptico, que é o acesso do Jardim Botânico, um edifício em concreto, a portaria do Jardim Botânico. Mas eu estou chamando a atenção aqui ao Orqueoderama do Camilo Restrepo, juntamente com o Plan B, dos irmãos Mesa. Ele é interessante porque a gente poderia se reportar por exemplo, a Marquise do Ibirapuera, equipamentos de sombreamento. Eles não têm nenhuma outra função, a estrutura é uma estrutura metálica, tubular, perfis tubulares leves, encerramento com lâminas de madeira, sombreamento, certo? Mas poderia, por exemplo, hoje a gente está falando de placas fotovoltaicas, ou como foi implantado agora recentemente em Paris, não sei se vocês acompanharam isso, os captadores de CO2, que são muito parecidos, são uma espécie de guarda-chuva, não sei se chegaram a ver isso, Paris está cheio, implantaram não sei quantos mil desses captadores de CO2, que são filtros de CO2, e embaixo é um espaço de estar, né, um recinto urbano. E o Parque dos Desejos, Parque de los Deseos, do Felipe Uribe também, ele está conectado, né? Aqui é uma foto antiga, onde mostra essa alameda, que hoje já está totalmente arborizada, do Explora, que atravessa o metrô. O metrô, então, é sempre um elemento nodal, é sempre um elemento fundamental, seminal, para esses projetos urbanos. O Parque de los Deseos está do outro lado do Explora, e lá atrás está um edifício também que é uma fomentadora como é que chama? Incubadora de empresas também, projeto da EDU, Empresa de Desenvolvimento Urbano. O Parque de los Deseos é muito lindo, porque é um edifício cultural, museu, cinemas, etc. Restaurantes, cafés, mas tem essa coisa muito linda desse cinema ao ar livre, o espaço para shows, e mais uma vez a cidade é sempre o personagem principal, mas é um espaço muito lindo ali em Morávia. Comuna 13 a gente já passou, que era o outro PUI dessa administração Fajardo, e mais uma vez a ideia dessas habitações em áreas de risco, de topografia muito acidentada, juntas quebradas,
são paulatinamente substituídas por edifícios sociais. Isso aí é na quebrada de Juan Bobo, que é ali muito próximo desse PUI da Nor-Oriental. Na verdade, é dentro do PUI Nor-Oriental, ali das bibliotecas de São Domingo. E outra questão de mobilidade, não só de alta capacidade, metrocable, metrô, era a questão da recuperação dos passeios públicos, das calçadas, né? Não esquecendo que somos nós que vivemos na cidade, andamos pela cidade. Então, esse eixo Carabobo com Dinamarca ligava um pouco do lado direito aquele lugar onde está a Praça dos Pés Descalços, EPM, do Jardim Botânico, as universidades, né, esses edifícios cinzas, do outro lado do rio, a Universidade Central, Universidade Central da Colômbia, não, Universidade UCC, não é Central é do Chile, mas a Universidade Pública da Colômbia, que tem a sede em Medellín, sede em Bogotá, as outras escolas e o Explora, etc. E as ruas eram ruas como as nossas cidades, centro de Porto Alegre, o centro deteriorado de São Paulo. E essas ruas foram transformadas em ruas onde o carro continua passando, mas o carro domesticado, as ruas ativas, ruas vivas. E passei aí rapidamente uma imagem. Mas a tudo isso vão se somando oportunidades, né? Por exemplo, recentemente a gente teve Copa do Mundo, Olimpíadas. A gente pegou as Olimpíadas e jogou na lata do lixo, porque os geniais administradores do Rio de Janeiro fizeram uma Olimpíada na Barra da Tijuca, né? Então, Medellín teve a oportunidade, por sediar esses Jogos Sul-Americanos, que eu não tenho a menor ideia do que se trata, porque eu conheço o Pan-Americano, Sul-Americano, não tem os países nem da América Central nem da América do Norte, mas eu nunca tinha ouvido falar em Jogos Sul-Americanos. Mas eles construíram, junto desse recinto esportivo já pré-existente, onde está lá o estádio municipal da cidade, esse conjunto de piscinas, projeto do Paisagens Emergentes, né, que é um lindo equipamento de infraestrutura que vocês poderiam fazer, né, porque junta essas peças de água com jardins, paisagismo, permanência. Então é muito lindo esse conjunto, esse complexo esportivo, porque na verdade é um parque onde você vai andando por esses arrimos, etc. Todas as piscinas estão elevadas, você anda entre esses jardins e vai desfrutando também das janelas aquáticas, onde estão acontecendo as competições, onde as crianças estão nadando, as aulas, etc. E do lado disso tudo foi construído esses ginásios, projeto do Plan B junto com o Mazante, que são essas estruturas porticadas, esses pórticos estruturais variáveis, que geram essa geometria, conformam uma geometria irregular e vão permitindo o acesso da luz, da iluminação natural. E é impressionante esse conjunto, porque, ao mesmo tempo, não foram olvidados os transeuntes desse conjunto, é todo aberto. Se a gente for hoje para Medellín, você anda nesse lugar como uma marquise do Ibirapuera e vai divisando as crianças fazendo ginástica olímpica, as crianças e adultos e jovens jogando vôlei, tá vendo? Existe todo um passeio coberto. Quando a gente foi lá, a gente não acreditava, porque a gente andava, via todo mundo jogando, fazendo esportes. Aí você pegava o celular, Wi-Fi livre, isso em 2013, quando não existia Wi-Fi nem shopping center no Brasil. Você andava em todos os lugares de Medellín, tinha Wi-Fi livre, acesso à internet, esses espaços cobertos são totalmente públicos, e você vai desfrutando dessa paisagem da felicidade das crianças e jovens
desenvolvendo esportes, né? E aí, aqui a gente chega na questão natural, né? Essa é a estrutura hídrica, o rio Medellín, é o rio do fundo do vale, e todas essas pequenas linhas que a gente está vendo são as quebradas, né? Então, a ideia de aproveitar essas quebradas, que, por exemplo, nos bairros mais ricos, no bairro do Poblado, que fica na Zona Sul, elas são muito preservadas, essas quebradas. Então, você está andando, você olha bicho preguiça, animais, aves, e a água, que não é uma água exatamente limpa, mas nos bairros populares a ideia é de transformar, renaturalizar, transformar essas quebradas nesses corredores verdes que vão se conectar com o Vale do Rio. Com isso, né, o projeto que é o Eco 2030, que é um projeto do governo Fajardo, a ideia de transformar essa cidade de Medellín numa espécie de floresta urbana integral. Então, algumas imagens da cidade hoje, é uma cidade muito verde, mas, por exemplo, sob o metrô existem os engenheiros, né? Aqui no Brasil, em São Paulo, por exemplo, o metrô de São Paulo, que é totalmente privatizado, eles contratam um escritório de arquitetura que faz 14 horrores, né? Como está a linha amarela, não sei quem já teve a felicidade de andar pela linha amarela de São Paulo. Aí, lá em Medellín, são contratados engenheiros, arquitetos, são contratados biólogos e botânicos para fazer as linhas do metrô. Então, os metrôs estão virando hoje os corredores verdes também. Existe essa preocupação. A ideia de transformar todas essas camadas da cidade, né, camadas que estão de forma indelével conectadas com a estrutura natural, tirando como partido, né, essa natureza super bruta, a preservação dessa cota 1500, que existe hoje um limite de crescimento, inclusive dos bairros populares, para que sejam preservadas justamente as nascentes das quebradas, para que as águas das quebradas não sejam águas totalmente poluídas, etc. Então, é uma cidade que está construindo para daqui a 10 anos, a gente vai ver uma floresta urbana. Nesse sentido, existem 3 macroprojetos recentes que têm muito a ver com o Rio, né? Que são que eu vou compartilhar rapidamente aqui. O primeiro é esse concurso de 2013, era o final do governo do governo do sucessor do Fajardo, que agora eu já esqueci o nome. O Gutierrez está pondo em xeque esse projeto agora, onde os 14 quilômetros do rio seriam transformados a partir do enterramento das marginais e da construção desse corredor verde de 14 quilômetros do Rio Medellín. Basicamente, só foi feito o primeiro tramo, né? Foi inaugurado em 2019, justamente junto à EPM, que é uma das patrocinadoras. Obviamente, aqui ó, o prédio fosteriano, do prédio do Norman Foster, que é a sede das empresas públicas de Medellín. Todo esse conjunto, esse cubo, também é da EPM. E foi feito esse primeiro tramo, onde, está vendo, a gente consegue ver aí as marginais mergulhando e transformando, então, os bairros se aproximando do rio. A ideia é que isso fosse feito ao longo dos 14 quilômetros. Só foi construído esse primeiro tramo. E é um projeto incrível, assim, obviamente causou um transtorno na cidade. Eram 2 jovens arquitetos, o escritório chama Calce Arquitetura, e toda uma preocupação de como plantar árvores sobre uma laje. Então tinha todo um aspecto técnico e é muito bonito hoje. Em 2019 eu fui embora um dia antes da inauguração, eu visitei o parque já implantado e hoje as árvores já estão grandes, uma floresta
junto do rio, e é um projeto muito interessante que foi construído lá. Outro projeto junto ao rio é esse bairro, aí tem a ver com a iniciativa privada também, né? Ciudad del Rio, a cidade do Rio. A ideia era ocupar um bairro industrial, um bairro um pouco só de grandes lojas, que tinha essa fábrica que ocupava grande parte desse bairro. E uma das primeiras iniciativas foi um projeto urbano, um concurso internacional para a construção do Museu de Arte Moderno, mantendo a construção original da fábrica, e todos esses quarteirões que estão em cinza, eles foram compartilhados com a iniciativa privada. Esse concurso é um concurso internacional, foi feito por um escritório do Peru, do Super Sudaca, juntamente com um escritório de jovens arquitetas paisás, né, era o Control Re, que era um escritório de 3 sócias, 3 arquitetas recém-formadas, e esse projeto ele é o detonador aí está vendo já ele pronto, com os edifícios construídos no seu entorno, e eu vou compartilhar aqui um projeto, né, que mais recente, isso era Cidades do Rio já em 2015, já com os edifícios, e aqui do lado direito do Museu de Arte Moderno, mais recentemente, o escritório Opus, juntamente com o escritório do Alejandro Echeverri, já egresso da administração pública, ganharam esse concurso para construir esse quarteirão com edifícios habitacionais, mas com a planta aberta, com jardins, um pouco diferente do que os edifícios da Cidade del Rio normalmente realizam, que são plantas muito fechadas. Então, os arquitetos estão fazendo um edifício, um quarteirão mais aberto, mais relacionado com essa ideia de cidade verde, dos corredores. Tem essa planta do pavimento tipo é interessante, porque, mais uma vez, o dentro e fora, os elevadores se relacionam com varandas de circulação abertas, jardins que se relacionam com o espaço aberto, e já foi construído as primeiras torres aí junto do Museu de Arte Moderno. E talvez o grande projeto que nos aproxima e nos relaciona com o exercício que a gente está pensando em desenvolver aqui com vocês são as unidades de vida articulada. Aí não é a EDU, mas é a EPM. Tem um dado interessante, porque a EPM, como eu disse lá atrás, eles são responsáveis pelo, por exemplo, fornecimento de energia elétrica na cidade de Medellín. E eles estavam de energia e de iluminação pública. Eles estavam fazendo um levantamento onde tem LED, onde não tem LED, onde está mal iluminado, onde não está mal iluminado. E eles descobriram que estão aí assinalados vários pontos pretos nesse levantamento dessas fotos noturnas de Medellín. E aí, o que são esses pontos pretos? Aí eles descobriram, são coisas nossas, são as caixas d'água da cidade de Medellín. Então, eles identificaram que vários reservatórios de água eram tanques de água, aproveitando justamente desse declive, dessa variação de 400 metros de altura. Então, essas caixas d'água eram tanques de água de concreto, reservatórios construídos, escavados, cercados com uma cerca, um arame farpado, sem uso público. E aí eles começaram a imaginar que esses equipamentos poderiam, esses espaços poderiam abrigar o que eles chamaram desses unidades de vida articulada. Então, tem espaços para reunião de moradores, internet livre, escritórios, espaços para ateliês, para o desenvolvimento de atividades culturais, etc. Então,
eu estou fazendo aqui um sobrevoo por vários dessas uvas, né? Os nomes são maravilhosos, né? A alegria, a harmonia. Essa é muito linda, porque é um reservatório, não é um tanque, mas senão uma espécie de represa ou de reservatório aberto. Isso tudo com casa de bombas, isso tudo virou um parque que você anda, desfruta desse equipamento, né? Então, sempre o reservatório continua em uso, e está vendo aqui, ó, essa uva La Esperança é construído no entorno, conexões urbanas, edifícios para abrigar essas atividades. Em volta do reservatório vira uma praça, uma coisa que esse bairro popular não tinha, nunca teve, né? Esse é o Nuevo Amanhecer, fica muito perto daquela escola Antônio Derca, da Obra Negra, e eu estou pondo destaque nesse, que é muito lindo, que é o Sol Oriente, que, diferentemente das uvas anteriores, não era uma caixa d'água, era um campo de futebol, era um campo de areia de futebol, e aí a IPM fez essa uva que, além dos espaços para ginástica, salas multiuso, dança, etc., eles mantiveram o uso do futebol, que é um assunto sempre muito interessante, voltando ao João Saldanha, a crise do futebol, mas é um projeto muito simpático, muito interessante, de uma uva. São equipamentos públicos incríveis, né, como esse ginásio, você vê aí as crianças, aulas de futebol, etc. E sempre a cidade, isso que eu sempre quero destacar, sublinhar, sempre a cidade como o objeto principal, como destaque. E para finalizar, os 3 últimos projetos, né? Esse é um parque muito recente, já é das últimas administrações, muito próximo à Morávia, onde esse escritório com o natural, que é do antigo Paisagens Emergentes, o Edgar Masso e o Sebastián Merria, eles projetam, a partir de um terreno sem uso da prefeitura de Medellín, eles demolem as casas existentes que já estavam sem uso e reaproveitam todo esse material, e, portanto, existe uma questão aí de reaproveitamento para a construção de um parque, e a partir da demolição do que foi possível, a manutenção de algumas fachadas urbanas, todo o material da demolição vai se transformando em patamares, gabiões, etc., construído um parque, um espaço público. As fachadas são mantidas como memória dessa cidade, etc. E é realizado esse novo espaço público. E, por fim, né, todas essas iniciativas públicas, da sociedade organizada, etc., obviamente desdobram ou vão gerar também, junto à iniciativa privada, o desenvolvimento de outros projetos. Então, estou chamando a atenção de 2, um do Plan B, que é um que a gente já viu o Plan B lá no Quilderama, viu o Plan B nos cenários desportivos, essa rede de hotéis, que eu acho que não sei se é colombiana ou é importada, mas, por exemplo, ao implantar esse hotel no centro do poblado, que é esse bairro mais rico de Medellín, os arquitetos, mais uma vez, não esquecem da cidade e fazem com que o térreo do hotel seja, na realidade, uma conexão urbana. Então, o térreo do hotel é uma praça provido de cafés, bares, da recepção do hotel, mas promovendo a conexão, considerando a topografia da cidade, a conexão de 2 ruas em 2 níveis diferentes. Em cima tem um hotel chique, né? Tudo bem. E outro escritório de interesse é esse ALH,
Tager, que está desenvolvendo uma série de edifícios privados, de habitação privada, mas que são verdadeiros edifícios floresta, né? Então, esse é um deles, que é muito próximo do Clique Claque, que é esse edifício Matoral, que é um edifício floresta. Então, os apartamentos, vocês vão, eu vou disponibilizar nas matérias de projeto para vocês. Os edifícios que esse escritório vem desenvolvendo tem muito a ver com essa questão dessa natureza. Aí eu volto para a imagem do Calce Arquitetura, que é essa imagem geral de Medellín, imaginando o rio com o parque linear, objeto desse concurso de 2013, e suas conexões com os cerros, que são essas montanhas muito próximas ao rio, ainda com uma certa natureza, que seriam renaturalizados, e com as quebradas, que são esses elementos verdes que vão descendo das vertentes do vale. Aí, quando o Sérgio disponibilizar e o Edson disponibilizar isso para vocês, todos os sites de onde eu tirei todos esses projetos, para vocês poderem realizar aí as pesquisas e obterem materiais de projeto para o desenvolvimento do trabalho que a gente vai fazer junto com vocês.